Boa tarde, senhoras e senhores. Nas aulas anteriores nós vimos como é que se desenvolviam os relevos segundo os modelos propostos por Penck e depois por King. E, portanto, com esses modelos de Penck e King, tínhamos terminado com os modelos que tinham sido propostos pela escola do passivismo ambiental. Portanto, já desde o início das aulas, estamos a referir os modelos de Davis, depois falamos dos modelos de Penck e depois do de King. Nesses três modelos de desenvolvimento de relevo, modelos, portanto, de evolução de relevo que nós abordamos, estavam subjacentes também os modelos de evolução de vertentes respectivos. Isto é, no modelo de Davis, a vertente desenvolviam-se por slope decline, segundo os modelos propostos por Penck e por King, pelo contrário, a vertente se desenvolvia por recuo paralelo. Tanto aqui, vejam bem, senhores, estamos a falar de duas coisas. É preciso não confundir modelos de evolução de relevo com modelos de evolução das vertentes. Portanto, temos modelos de desenvolvimento do relevo ou de evolução de relevo, como preferirem, que compreendem um modelo de desenvolvimento das vertentes. Segundo Davis, a vertente desenvolvia-se por slope decline até chegar ao plano. Segundo King e Penck, para chegar ao plano, a vertente desenvolvia-se através do recuo paralelo das vertentes. É preciso também ter em conta que o relevo residual, portanto, tínhamos dito, os resíduos do relevo existente que derivam do modelo de Davis seria o Monadnock. O Monadnock, reparem bem, as características dele principais é a baixíssima pendência, quase equilibrados com o nível de base de erosão, que isso deriva exatamente do modo como as vertentes se desenvolvem no modelo de Davis, que é por um abaixamento gradual da pendência das vertentes. Já no modelo de King, Wieselberg apresenta pendências elevadas, que também derivam do mecanismo que está subjacente a este desenvolvimento de relevo. Qual é o mecanismo? É o recuo paralelo das vertentes. Isto é, as vertentes, uma vez atingido o ângulo de equilíbrio, recuavam paralelamente a si mesmas, mantendo, portanto, ângulos elevados. Eis porque o Wieselberg, que é o relevo residual que pode ser encontrado ao longo dos relevos modelados segundo os mecanismos propostos por King e Penck, o Wieselberg apresenta, portanto, pendências elevadas. Portanto, falamos de dois tipos de desenvolvimento das vertentes. Por um lado, o slope decline de Davis e o recuo paralelo das vertentes de King e Penck. Atualmente existem outros modelos de desenvolvimento das vertentes, que é o que nós vamos ver a seguir. Portanto, conforme nós vemos aqui nos esquemas, nós temos os atuais modelos de evolução da vertente. Aqui temos indicado o recuo paralelo, conforme vimos foi proposto por Penck e King, se dá em rochas coerentes e homogêneas. A opinião comum, a opinião mais difusa é que esse desenvolvimento no continente americano, principalmente na parte da América do Sul. Neste tipo de desenvolvimento, conforme tínhamos visto, a pendência do pedimento é apenas suficiente para retirar os detritos da superfície do pedimento. Portanto, a pendência do pedimento depende da granometria dos detritos. Ela é apenas, conforme disse, suficiente para retirar os detritos. Quanto maior a granometria dos detritos, maior é a pendência do pedimento. Conforme disse também, este pedimento é modelado por fluxos laminares de água. A própria vertente em recuo é modelado por fluxos laminares de água, chamados sheet flow. Onde é que nós poderemos encontrar, além, portanto, de toda a África e nas áreas áridas, tanto a África, a América do Sul, poderemos encontrar também em rochas argilosas, portanto, rochas de grano
granometria fina em zonas úmidas. Portanto, rochas de composição fina, principalmente silt e argila, em climas úmidos também podem desenvolver este tipo de modelamento de vertente, isto é, o recuo paralelo da vertente. Quando erode na base das falésias e leva a um recuo, portanto, das falésias, cria também uma superfície análoga a este, que resulta do recuo paralelo e um desenvolvimento de vertente que em nada diferencia deste proposto por Penck, recuo paralelo das vertentes. Portanto, poderemos encontrar nas zonas áridas, desde o Magreb até a parte sul da África. Podemos encontrar também no continente sul-americano e nas zonas úmidas poderemos encontrar implantado em rochas de granometria fina, principalmente siltes e argilas. Mas também nós poderemos encontrar, conforme disse, ao longo das falésias, nas margens, portanto, de Polgé. Polgé, depois veremos muito mais à frente, é um tipo de desenvolvimento que se dá em rochas calcárias. Portanto, encontramos em falésias, nas margens de Polgés e em todos os casos em que existe erosão basal e onde, em geral, a taxa de evacuação dos detritos na base da vertente seja igual à taxa de retirada desses mesmos detritos na base da vertente. Este é o recuo paralelo, conforme já tínhamos visto. Um outro desenvolvimento que nós tínhamos visto é o slope decline. O slope decline que é típico do modelo de Davis e conforme repetir várias vezes, este tipo de desenvolvimento, o slope decline, é resultante do facto de que a erosão é maior nas partes mais altas e vai decrescendo progressivamente na base. Então, se retira muito mais material nas partes mais altas e gradualmente decresce para a base, é evidente que a velocidade de erosão nas partes mais altas é maior. E sendo maior a velocidade de erosão nas partes mais altas, o resultado é um declínio gradual da pendência das vertentes, isto que é exatamente o slope decline, é a redução gradual da pendência das vertentes. Portanto, este também nós temos visto, portanto, é típico do modelo de Davis. E pronto, portanto, a seguir nós temos o slope replacement, ou substituição da pendência replacement. Essa substituição, slope é pendência. Também este modelo foi proposto seja por Penck, seja por um outro cientista chamado Lehmann. Penck e Lehmann. Reparem bem que este tipo de desenvolvimento da vertente é caracterizado pelo facto de que esta parte retilínea da vertente vai reduzindo de altura. É parecido com o recuo paralelo da vertente, mas como podem ver aqui, na base, se desenvolve uma vertente de aproximadamente 35 graus, que é um ângulo de equilíbrio dos materiais sólidos. Portanto, ele vai desenvolvendo esta vertente à medida que recua e assim fazendo, a altura da parte retilínea da vertente vai se reduzindo. E o processo continua até que, portanto, atingido aqui a parte do topo, não há mais nada para recuar e então se forma esta vertente com 35 graus de equilíbrio. Termina o processo. Este substitui então, desde esta parte da vertente praticamente subvertical até se transformar numa vertente com um ângulo de cerca de 35 graus, que é típico dos materiais soltos, ângulo de equilíbrio. Portanto, este é um tipo de desenvolvimento que, em geral, se desenvolve em sucessões de rochas não homogêneas, portanto, principalmente em rochas estratificadas não apresentam a mesma homogeneidade, então se desenvolve isso. Vocês se repararem bem, uma vertente no sul da Chicala, ali no bairro da Cerâmica, próximo da Coreia, descendo o Prenda, naquele morro, chamado mesmo Morro da Cerâmica, vocês podem ver um desenvolvimento semelhante. Mas aí é exatamente porque as rochas não são coerentes e a taxa de detritos produzidos depositando na base da vertente leva com que ele se apresente este perfil de substituição. Portanto, é típico de rochas não coerentes e ali onde a taxa de deposição
deposição de detritos na base da vertente é superior à taxa de retirada desses mesmos detritos, portanto, de evacuação desses detritos. E depois, a seguir, temos um outro desenvolvimento que é chamado shortening. Shortening é, em inglês, equivalente a encurtamento. Esta parte da vertente também torna-se curta. Este é derivado, portanto, de uma velocidade de erosão na parte alta da vertente que é muito elevada e com uma taxa de deposição também na base da vertente muito elevada. Tanto é típico de climas úmidos e o resultado final não diferencia muito do slope decline. Tanto com deposição de detritos na base cuja velocidade de retirada desses mesmos detritos é inferior, portanto, à taxa de deposição. E então se cria este tipo de desenvolvimento chamado, mais uma vez, encurtamento ou shortening, e cujo resultado final não se diferencia muito do slope decline. Isto é, as pendências vão se degradando, reduzindo gradualmente até anularem-se. Agora, a seguir, nós vamos ver algumas fotos. Aqui, vocês conhecem, este é o Planalto Columbia Plateau. Ele apresenta uma forma plana e esta forma plana não é resultado de processos de aplanação, mas é resultado da tectônica, é um resultado da deposição de materiais basálticos, portanto, materiais basálticos são resistentes à erosão. Pronto, o material quando se espalha na horizontal, se torna plana, o material é muito resistente, são resistentes à erosão e portanto, cria este platô. Portanto, conforme disse, é um platô por resultante da deposição de materiais resistentes de natureza basáltica e que, portanto, é tectônico e não deriva, portanto, de processos de aplanamento. Mas agora vocês veem, por exemplo, aqui na base da vertente, o tipo de vertente que ela apresenta é de substituição e que é resultante de processo de erosão, aqui, deposição de detritos aqui na base, tanto com uma taxa de evacuação de detritos, retirada de detritos daqui inferior à taxa de produção, o resultado é que a vertente vai se apresentando com um perfil de substituição. Portanto, esta parte retilínea da vertente vai se tornando cada vez mais curta. E a seguir, este aqui é muito conhecido, é no Colorado Plateau. Portanto, este aqui é o Grand Canyon, aqui o vertente, na sua generalidade, é o chamado Grand Canyon daqui. E então, aqui na linha do horizonte, nós vemos uma superfície planar. É a mesma coisa que vimos atrás, derivada da resistência à erosão dos materiais que aí existem, que é natureza basáltica. Portanto, não tem nada a ver com o processo de aplanamento, mas sim de erosão seletiva. Também apresenta o slope replacement, ou substituição da pendência. Conforme nós vemos aqui, exatamente porque as rochas não são coerentes, se vocês repararem, os materiais são sedimentares, portanto, são sucessões sedimentares de diferente resistência, e então aí está. Esses aqui são canhões, portanto, eu tinha dito onde existem materiais resistentes, o downwesting, aquele que Davis tinha proposto, conforme vocês devem se lembrar, o downwesting é pouco pronunciado, e então o tipo de vale fluvial que se forma é dependências elevadas, como veem aqui, vales, dependências elevadas, portanto há simplesmente um aprofundamento de relevo à medida que se desenvolve, portanto, o relevo. Os vales fluviais limitam-se a incidir em profundidade principalmente na vertical, sem que exista grandes desenvolvimentos na lateral. E o resultado é a formação de canyons. Pronto, a seguir vamos falar de alguns dos contributos dados pela Escola dos Ativistas Ambientais. Até a próxima.